Era uma noite comum para os habitantes de Sodoma, e isso já era, por si só, uma condenação. As luzes da cidade brilhavam como os olhos de uma serpente encantadora, e os salões retumbavam com risos indecentes, pactos obscuros e carne oferecida como culto profano. Ninguém sabia que seria a última noite, ou, talvez, soubessem, mas escolheram dançar mesmo à beira do abismo. No meio daquela cidade corrompida, Ló, sobrinho de Abraão, vivia como um estrangeiro em terra estranha. Seu lar era uma ilha cercada de imundície, e mesmo ali, seus muros já estavam manchados pela fumaça do pecado que Sodoma respirava. Ele sabia que algo se aproximava, mas não sabia o quão perto estava o som dos passos de Deus. E então eles chegaram, 2 anjos, com olhos como relâmpagos e semblantes que carregavam a eternidade. Vieram como homens, mas não caminhavam como tais. Seus pés não tocavam a lama do mundo com prazer, mas com urgência. Ló os reconheceu, não pela aparência, mas pelo temor que percorreu sua espinha. Convidou-os à sua casa, ofereceu abrigo e logo o mal de Sodoma mostrou os dentes. A multidão veio, sedenta, não pediam ouro, nem pão, queriam os visitantes, queriam possuir o que era sagrado. E foi nesse momento que o céu declarou guerra. Os anjos cegaram os homens com um toque, a porta se fechou, e a sentença foi proclamada: Sodoma seria destruída. O tempo havia acabado, a paciência divina, exaurida. A cidade, amaldiçoada desde o ventre, estava marcada para a fogueira. Mas havia um comando, um só caminho para a salvação: foge por tua vida, não olhes para trás. A mulher de Ló ouviu, seus ouvidos captaram as palavras, mas seu coração ainda pertencia a Sodoma. Ela era como a cidade bela por fora, apodrecida por dentro. E embora seus pés estivessem dispostos a correr, sua alma hesitava entre o altar e o mercado, entre o eterno e o efêmero, entre o céu e o brilho moribundo dos pecados antigos. Eles saíram ao amanhecer. Ló, suas 2 filhas e a esposa sem nome. Os anjos os apressaram. A destruição marchava logo atrás. Mas o verdadeiro juízo não vinha apenas de fora. Crescia dentro do peito daquela mulher um dilema antigo como o Éden: obedecer ou olhar para trás. E é nesse silêncio, entre o mandamento e a escolha, que se semeia o juízo. O céu já não era azul. Não havia mais dia, nem noite, apenas o fulgor escarlate de uma sentença que descia dos céus como uma espada incandescente. O cheiro do juízo pairava no ar, um misto de enxofre, fumaça e pranto. Era o fim de uma era, e ninguém poderia detê-lo. Ló corria, os pés arranhados pelas pedras, o coração martelando no peito como se quisesse fugir antes do corpo. À sua frente, o monte da salvação. Atrás, Sodoma, a cidade das risadas corrompidas, das camas impuras, dos altares profanados. A cidade que Deus estava desmantelando com fogo. As filhas tropeçavam em silêncio, e a mulher de Ló caminhava como quem não queria ir. Seus olhos estavam voltados adiante, mas sua alma ficara para trás. A casa luxuosa, os jantares com os nobres, os perfumes das feiras, as colunas entalhadas com orgulho, cada lembrança puxava como correntes invisíveis. E então veio o comando: não olhem para trás. Um aviso simples, direto, cortante como um decreto do céu. Não era uma sugestão, era uma ordem. Um limite entre a vida e a morte, entre o favor e a fúria. Mas o coração dela estava dividido. Um estrondo sacudiu a terra. A cidade ardia como um inferno desperto. O fogo descia em torrentes, devorando tudo: telhados, jardins, crianças, gritos. O riso de Sodoma foi substituído por um coro de agonia. Ela sabia, ela sentia, mas ela precisava ver. Não foi apenas um olhar, foi um pacto, um voto com o passado. O pescoço virou, os olhos se abriram.
e no instante em que ela olhou para trás, tudo dentro dela congelou. O tempo parou, o julgamento desceu. Não houve grito, não houve resistência. Seu corpo endureceu como pedra, os membros paralisaram, a pele se tornou cristal de sal. Uma figura feminina, ereta, petrificada no deserto. Uma escultura feita por Deus não de arte, mas de advertência. Ela se tornou sal. E isso não foi casualidade. O sal era símbolo de aliança, de permanência, de pureza. Mas ela, contaminada pela nostalgia da perversidade, foi transformada em monumento daquilo que corrompeu. Deus não suportou o retrocesso de um coração que ele estava tentando salvar. Ali, onde os ventos do julgamento ainda sopravam, a mulher de Ló tornou-se memória e aviso. Uma lembrança eterna de que há escolhas que selam destinos, de que há passos que não podem ser desfeitos, de que há momentos em que o olhar carrega peso maior que 1000 palavras. Ló não se voltou, continuou. As filhas choravam, mas não paravam. Havia dor, mas também temor. Atrás deles, a história queimava. À frente, o silêncio do deserto e o olhar de um Deus que tudo vê. E entre a destruição e a esperança, ficou ela, não viva, não morta, mas marcada, eternamente congelada no instante em que o coração dela preferiu Sodoma a Deus. Ali estava ela, solitária, imóvel, fria como o silêncio que precede a sentença, uma estátua de sal, erguida não pelas mãos de artesãos, mas pelo sopro de um Deus irado. Não embeleza, não enfeita apenas a sombra. A mulher de Ló se tornara uma sentinela do juízo, um marco do que acontece quando o coração hesita entre a voz de Deus e os ecos de uma cidade condenada. Dias passaram. O sol voltou a brilhar. As cinzas de Sodoma dançavam ao vento como folhas mortas. A terra fumegava, amaldiçoada. Os olhos de Ló, vazios de sua companheira, seguiram adiante. Mas o coração dele, em silêncio, sabia. Ela escolheu olhar. O olhar dela rompeu o véu da obediência. Foi mais do que curiosidade, foi adoração pelo passado, pelo conforto profano, pela falsa segurança de uma cidade que Deus já havia rejeitado. O olhar dela foi um grito oculto: prefiro o que perdi do que o que Deus está me dando. E o Senhor não tolera rivais. Aquela mulher se tornou um monumento eterno da desobediência discreta, da rebelião que não grita, mas apenas vira o rosto. Ela não blasfemou, não construiu ídolos, não ergueu espada contra o Senhor. Apenas hesitou, e isso bastou. É assim que o juízo de Deus opera, não pelo volume da transgressão, mas pela intensidade do coração. Onde há desvio, ainda que sutil, o Altíssimo julga, pois ele vê não só as ações, mas os motivos. E quando a alma vacila diante da santidade, a justiça de Deus se acende como um incêndio entre os ossos. As Escrituras jamais revelaram seu nome. Ela é apenas a mulher de Ló, sem identidade, sem legado, sem descendência, perdida não só no corpo, mas no propósito. Enquanto o mundo seguiu, ela ficou para sempre encarando aquilo que Deus destruiu, preservada como maldição, fixada como lembrete. E ainda hoje, sua figura está de pé nas páginas da Bíblia, como uma advertência profética. Nem todo retorno é arrependimento. Às vezes, olhar para trás é se afastar do céu. Jesus, séculos depois, pronunciaria essas palavras no meio de um sermão escatológico. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32, apenas isso. 3 palavras, mas que carregam o peso de 1000 alertas. Um lembrete de que no tempo do fim, quando o juízo voltar a cair sobre a terra, o coração dividido será condenado. Deus não aceita olhos que fitam o Egito quando ele aponta para a terra prometida. O sal, que deveria temperar a aliança, tornou-se o próprio corpo dela. Sem sabor, sem vida, uma oferenda tardia ao Deus que não divide sua glória.
O solo onde pisamos está cheio de ecos como esse de pessoas que quase foram salvas, mas olharam para trás, de almas que chegaram à fronteira da promessa, mas preferiram as sombras da destruição. A mulher de Ló não morreu pelas mãos de homens, não foi vítima de espadas, nem de chamas. Ela foi vencida pela memória, escravizada pela saudade do pecado, consumida por um simples gesto, virar o rosto. E por isso, ela permanece de pé, no deserto, no imaginário, nas escrituras, como uma sentença que não se desfaz, como um altar de sal, erguido pelas próprias mãos de Deus.